O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, mas certamente ele é o único caminho que levará você à plenitude da beleza na presença de Deus. Em unidade, receberemos revelações profundas e práticas para empoderar nossa vida e relacionamento com Deus. Um tempo de reflexão, mudança de vida e crescimento espiritual, baseado nas 7 últimas palavras de Jesus. E hoje, entenda as palavras de adoção. Nós, 40 dias até a Páscoa, esta é a palavra do Senhor para nós nesta quaresma cristã. Jesus Cristo é o Senhor da vida e ele venceu a morte. Qualquer mal contra as nossas vidas só pode fazer mal contra a vida de um servo de Deus no que tange a sua vida física. Essa vida física aqui do Carlito é pó, um dia voltará ao pó. Todos nós, nossos pais espirituais, nossos pais biológicos, avós, avós, bisavós, um dia cumpriram o propósito e também partiram. Todos nós vamos partir. Nós não precisamos nem estar doente para partir. O tempo todo pessoas morrem, mas nós não devemos temer a morte. Nós devemos temer uma vida sem propósito, sem sentido e sem significado. Está escrito, e eu queria que você lesse comigo esta palavra da fé tão importante. 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57, aí da sua casa, aí do seu vídeo. Leia comigo, todos juntos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode declarar isso comigo, a parte final de 1 Coríntios capítulo 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a fé que vence a morte, então não devemos temer aquilo que o diabo já perdeu e que Jesus já venceu. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Então, a morte não pode nos tragar para a eternidade. No máximo, a nossa vida na terra, que tem um ciclo, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, um dia esse ciclo chega para todos nós um dia partiremos, mas temos que estar sempre preparados. Acreditamos que essa pandemia vai passar, pessoas vão ter a vida ceifada nessa pandemia, mas sabemos que vamos sobreviver, a humanidade vai sobreviver, mas precisamos estar prontos hoje, independente de estar com pandemia ou não, porque a nossa fé e esperança está sempre em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Então, que o seu coração seja cheio de fé, que a sua vida seja renovada de fé. Então, bota a mão no seu coração e diga comigo, aonde você está, aí na sua casa ou no seu smartphone. Jesus, seja bem-vindo aqui. Você em Cristo é mais que vencedor. Aqueles que têm Jesus nunca vão morrer na eternidade. Só vamos morrer aqui na terra. E a vida na terra, de um jeito ou de outro, ela é breve, curta, temporária e passageira. Nessa série, 40 dias até a Páscoa, nós já vimos 3 mensagens anteriores, que se você não participou, você tem em áudio no portal da igreja, no aplicativo e também em vídeo. A primeira palavra de Jesus foi: confie nas palavras de perdão. Aqui nós temos a sequência destas palavras. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma sequência de 7 palavras. Foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando sobe na cruz do Calvário, é pregado lá pelos nossos pecados, através dos romanos e dos judeus. Ele então, de lá de cima, ele olha para a humanidade, para aqueles soldados romanos, para aqueles religiosos judeus, e ele diz: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. A primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário
das suas 7 últimas palavras foi palavra de perdão. A segunda palavra de Jesus foi uma palavra de esperança. Ele estava lá também, 2 ladrões foram crucificados com ele, sabemos disso, um à direita e um à esquerda. Um desprezou, mas o outro acreditou. E Jesus deu uma palavra de esperança para ele, dizendo: hoje ainda estará comigo no paraíso. Na terceira mensagem desta série, uma palavra de cuidado. Jesus então olha para João, olha para Maria e diz: Maria, eis aí teu filho. João, eis aí a sua mãe. Jesus então, antes de partir, ele diz: cuidem uns dos outros. Que palavra boa para nós nesse tempo de adversidade, em que alguns estão preocupados, ansiosos, com medo. Receba a palavra de Jesus Cristo na cruz, que antes de partir diz: cuidem uns dos outros. E hoje, uma palavra tão especial, tão forte, que palavra linda, e ela é uma declaração de fé para todos nós. Meu irmão, minha irmã, querido vovô, vovó que está me assistindo hoje aí na sua TV, na sua rede social. O Pai nos adotou, o Pai nos adotou. Nós somos adotados. Então esta é a palavra da fé do Senhor para nós hoje, 40 dias até a Páscoa. Então, receba aí, nesse dia 22 do mês de março, entenda as palavras de adoção. Mateus, capítulo de número 27, 46, leia comigo. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Vamos ler juntos? Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz e diz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Olha que coisa poderosa na 4ª palavra de Jesus, aqui na terra, na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Todas as vezes, aqui nos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus chama o seu Deus, que é Pai, de Pai. Meu Pai. Ele o tempo todo chama assim. A única vez que ele chama o seu Pai de Deus é aqui, na cruz. E sabe por quê? A única vez que Jesus se sente órfão é para que eu e você pudéssemos ter sido adotados como filho. Como Jesus mesmo diz, Pai nosso. O Pai é dele. É o Pai do céu, que é o Pai eterno. Pai do seu único filho Jesus, mas ele veio aqui e manteve esse relacionamento com ele aqui na terra de filho. Você pode lembrar que quando ele tinha 12 anos, estava no templo em Jerusalém, o seu pai e a sua mãe adotivos aqui na terra, Maria. Onde você estava, menino? Ele diz: eu estava na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. Ainda criança, Jesus tinha uma noção clara que ele era filho, e assim ele viveu a sua vida na terra, cumpriu o seu ministério sem perder essa identidade. E na hora mais difícil, quando ele sobe para a cruz, a sua 4ª palavra é dizer: meu Deus, por que me desamparaste? De tanta agonia, tanta dor, que ele estava lá na cruz do Calvário sofrendo por mim e por você. Então ele se sente órfão para que eu e você pudéssemos ser adotados como filho. Ei, meu irmão, minha irmã que está aí, você, criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, somos filhos amados de Deus, e um Pai amado está velando por nós, Ele cuida de nós. Faça a sua oração com fé e confie nessa certeza que você tem dada pelo Senhor. Então, durante essa quaresma ainda vamos continuar refletindo sobre isso, e nas próximas semanas também, seja online ou presencialmente, ainda teremos a 5ª, a 6ª e a 7ª palavra no nosso domingo, que vai chegar no dia 12 do mês de abril. Vamos então, receba as palavras de adoção. Quem já não se sentiu sozinho? Todo mundo. Você é humano, você já se sentiu sozinho, você já se sentiu abandonado, mas nesses 40 dias até a Páscoa, estamos aqui para você ser relembrado que você tem uma palavra de adoção sobre a sua vida.
O fato de você se sentir sozinho não quer dizer que você está sozinho. Quando você se sentir sozinho em casa, talvez você que está me assistindo, você esteja sozinho em casa. Você pode estar fisicamente sozinho, mas o teu pai te adotou e ele está com você. Saiba que você tem um relacionamento pessoal com ele, sem barreira. A fé cristã não é sobre religião, a fé cristã é sobre relacionamentos e é sobre adoção de um pai que adotou filhos que agora têm uma nova identidade. Não somos mais apenas criaturas, somos filhos amados de Deus. Então, com esta palavra, precisamos encher o nosso coração de paz. É interessante notar que a nossa vida na terra, ela é uma vida que sempre vai ter adversidades. O nosso Jesus ficou pendurado na cruz por 6 horas, começando por volta das 9 da manhã e indo até 3 da tarde. Você consegue imaginar isso? Acredite que as primeiras 3 palavras ainda estavam de dia. Perdão, esperança e cuidado. Na adoção está de noite. E ele, então, nos traz essa palavra de adoção. Acredite que ele tem as primeiras palavras lá na cruz, durante o dia, palavras tão importantes. E é interessante notar que a sequência, então, do período marcada por um fenômeno. A terra entra em escuridão, mas Deus te adota como filho. Mateus 27, 45 está escrito: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E neste momento, ele se sente só. Mas neste momento, a humanidade inteira é adotada e passa a ser, porque os pecados foram perdoados, tetelestai, tudo estava consumado. Jesus estava então entregando a sua vida por mim e por você. E Stephen Furtick, no seu livro O Segredo das 7 Milhas, ele diz: o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra retratava o que se passava no espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do favor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Que forte, não é? Então, talvez neste momento sobre a terra existe essa densa nuvem de escuridão e sentimos até tentados a não entender que Deus vive, reina, governa e está sobre todos e todos. O pior aspecto da crucificação foi Jesus ter se sentido separado do seu Pai. Jesus ter não se sentido filho. Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estivéssemos convictos que o nosso Deus nunca não nos abandona. Então, a dor do abandono, a dor do isolamento dentro de casa, a dor da distância, a dor de estar sozinho, a ansiedade vencendo o medo pela fé, deve inundar os nossos corações, porque somos um com o Pai. Haja o que houver na terra, o céu é inabalável. O reino é inabalável, Deus é inabalável, e nós não vamos aguardar para ver o que o vírus vai fazer na terra, nós vamos aguardar para ver o que o céu vai fazer na terra, porque os céus é que declaram a glória de Deus. E elevo meus olhos para os céus, de onde me vem o socorro, porque eu olho para os céus de Deus, pelas montanhas de Deus, e eu vejo que Deus reina, governa e está ativo em toda a terra. Hoje, saia um pouquinho da sua casa, olhe para o céu e veja que é de lá que vem o nosso socorro e sustento. Deus traz chuva do céu, traz sol do céu, traz o ar do céu, e nós sabemos que também a nossa fé é alimentada a partir do céu. Hoje, por meio de Jesus, todos temos acesso direto ao Pai. Então, louvado seja o nome do Senhor. Você tem a palavra de Deus, você tem a mente de Cristo, você pode vestir também a couraça
a armadura do Espírito Santo que está disponível para você em Efésios capítulo 6. Creia, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Viva na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente das circunstâncias. É um tempo de declarar mais do que nunca. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Então agora vai aparecer esse verso aí na tela. Declare comigo esta palavra da fé tão importante. Receba aí na sua casa, receba aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, todos juntos. Pois estou convencido, todos juntos, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é onipresente, é Emanuel, está conosco e vai continuar presente. Essa jornada nos conduz em maturidade. Queridos, eu creio também que deste tempo Deus vai ainda mais refinar as nossas vidas, refinar a sua igreja, refinar a sua noiva. A crise vai passar, nós nunca mais seremos como antes e vamos ir dela ainda mais fortalecidos na fé em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A noiva, eu e você, vamos sair melhores para a honra e glória do Senhor, para a grandeza, para pensar mais em vidas, mais em reino, mais em família, menos em coisas e mais no que Deus tem para nós. Anote aí, você que tem um aplicativo, esse esboço que eu estou pregando aqui, esta palavra, também está disponível para você aí no seu aplicativo e você pode acompanhar. Baixe e pegue. 5 princípios agora para termos fortalecida a nossa fé nas palavras de Jesus na cruz, em que ele nos traz uma palavra de adoção, eu e você adotados como filho. Para você se sentir filho em meio à solidão deste mundo, para você se sentir filho em meio à adversidade deste momento em que você pode estar passando aí, vença a ansiedade, vença o medo, você tem um Pai que é soberano, reina, governa sobre todas as coisas e ele está dirigindo todas as coisas. Tudo está sobre a sua autoridade. Primeira coisa, analise as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Não podemos olhar um momento como esse só na perspectiva da terra e humana. Vamos lá então, Romanos capítulo 8, 17 e 18, assim está escrito nas cartas do apóstolo Paulo, aqui especificamente em Romanos. Vamos todos juntos ler? Está aí também no seu esboço e também está aí no PPT da sua tela. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Querido, Deus está trabalhando. Há uma adversidade acontecendo no mundo, mas não é diferente. Pensa assim, quando Jesus viveu entre nós e ele viveu essas palavras e disse essas palavras para nós, também o apóstolo Paulo, o mundo era muito conturbado. O mundo também tinha doenças. Pensa, agora nós temos uma pandemia acontecendo, mas ela não é transmitida da maneira que muitas outras doenças eram nos dias de Jesus. Pensa a lepra. Que coisa terrível. E dentro desse contexto, o Senhor sempre nos trouxe uma palavra de fé e de esperança. O mundo que Jesus viveu aqui na terra, 33 anos, nunca teve paz. Tinha o Império Romano oprimindo a terra de Judá, e era escravidão, opressão, impostos altíssimos, imposições, promiscuidade, violência, opressão, mulher não era contada, criança não era contada, havia
tanta adversidade, mas ali a nossa fé nasceu. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã não nasceu num parque de diversões, ela nasceu em meio à adversidade, um povo sofredor que buscava uma promessa, e o Senhor então trouxe essa promessa sobre os que habitavam em profunda escuridão, raiou a luz. Assim foi trazida a fé cristã ao mundo no primeiro Natal. Então, às vezes nós nos esquecemos que a fé cristã não é um passeio, a fé cristã é uma jornada, a fé cristã é uma entrega diária, não é sobre eu, não é sobre coisas, não é sobre sentimento, a fé cristã é sobre Deus, é sobre a palavra de Deus, é sobre um chamado, é sobre uma missão, é um tempo de reavaliar a vida. Deus está falando com a humanidade, Deus está falando comigo, com você, em especial, Deus está falando com a igreja. Igreja, seja igreja. Igreja, depois de tudo isso passar, você precisa focar de fato nas suas prioridades espirituais. Pai, mãe, filhos, vamos voltar a um tempo em que a palavra coloca as coisas no seu lugar. Então, não examine esse momento pelo que está faltando, pelo que você está sentindo, pelo que você não tem. Eu não posso ir e vir, ok, mas olhe o momento que estamos vivendo nessa quaresma sob a perspectiva do céu e não sobre a perspectiva da terra. Romanos 8, 17 e 18. Mais do que nunca, o tempo que vivemos é um tempo de provar e experimentar e praticar a fé que cremos. Está na mente, está no coração, agora tem que estar na ação. Paulo nos ensina que somos filhos e nos identificamos também com os sofrimentos de Cristo. Ele foi abandonado, às vezes na nossa jornada espiritual nos sentimos assim. Então, sofrimentos virão, mas não vão nos fazer diminuir espiritualmente, vão nos fazer crescer e amadurecer. Lembre-se, você é filho, se você é filho, você é herdeiro. Nada que foi conquistado na cruz do Calvário, você perde na adversidade. Nada acontece que você não tenha para crescer espiritualmente. Então, tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Eu gostaria de pedir para você repetir. Todo mundo que é discipulado por mim e anda mais perto comigo, e você, uma ovelha que está atento ao que Deus tem me dado no coração, essas duas frases são axiomas de fé mega para a nossa vida. Então, tudo é para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente, tá bem? Então, vamos dizer isso juntos? Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Mais uma vez, tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Deus não está contra mim ou você. Deus não está lá num trono tirano mandando pestes para a terra. Deus sabe que há um equilíbrio na terra, inclusive de seres vivos. Vírus também são seres vivos e houve algum desequilíbrio fruto do pecado e do homem. Então Deus permite que isso aconteça e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então, tudo se discerne espiritualmente. Discerna espiritualmente que Deus ama você e você é filho e Deus está falando. E também, tudo é para o nosso crescimento. Deus quer que o Carlito cresça, Deus quer que a Leila cresça, que todos os líderes, todos os pais, todos os pastores, todos os filhos. Então, não é tempo de rebelião, é tempo de arrependimento. Não é tempo de confusão, é tempo de discernimento. Não é tempo de falar bobagem, é tempo de meditar em tudo. Deus está falando, o Espírito Santo está falando. Então, tudo se discerne espiritualmente. É nessa hora que faz toda a diferença. O homem natural, ele não tem esse discernimento, mas você tem a mente de Cristo. Para o homem natural, a pregação é loucura, mas agora você vê que faz todo sentido o que a palavra nos traz e que a pregação bíblica efetiva nos traz. Então, tudo é para discernir e tudo é para crescer. Vamos sair mais fortes e melhores como discípulos de Cristo de toda essa situação, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso e receba esta palavra da fé. Na perspectiva eterna, problemas e sofrimentos são oportunidades, por mais difícil que possa parecer. Então, Salmo 121, 1 a 3. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Aleluia.
Então, mantenha os seus olhos bons, a sua mente boa. Está escrito em Mateus 6, 22 e 23, se os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Pense nisso. Então troque as suas lentes por lentes espirituais para você tudo discernir, para você crescer nesse tempo. O Salmo 30, verso 5, também traz uma promessa que eu quero relembrar a você. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura por toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas o que a igreja da cidade, família, o quê? A alegria irrompe pela manhã. Deus vai trazer, de novo, prantos, mas Deus vai trazer, sobretudo, para a terra, júbilos, brados de alegria. Então, a fé cristã é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, se hoje atravessamos um tempo de espera, acreditamos que depois dessa tempestade, Deus vai nos trazer cânticos de júbilo. Segundo, para você se sentir filho em meio à solidão do mundo, abrace as promessas eternas da presença de Deus. Abrace as promessas eternas da presença de Deus. Mais do que nunca é tempo de estar coladinho com o Senhor. Deuteronômio 4:31, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso, Ele não nos abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da sua aliança, como juramento fez aos seus antepassados. Então, aí, meu irmão, receba essa palavra da fé. Essa palavra já estava programada. Nós estamos aqui num tempo de quaresma, que Deus já nos deu lá atrás. Tudo está alinhado no mundo espiritual. 2020, ano da palavra, mais do que nunca, nesse tempo de quarentena em casa, apegue-se à palavra, e esse é o ano da família. Você que não acreditava em anos proféticos dados pelo Senhor, mais do que nunca é tempo de se atentar para que Deus está falando em tudo. É tempo de você se apegar à palavra e à sua família biológica e à sua família espiritual. Duas palavras de grande valor nesse ano de 2020, nessa quaresma. Palavra e família, agarra-se aos dois. E nesta palavra e na família espiritual, Deus está dizendo para você, neste período de jejum, nesse período de quaresma, nesse período de rumo à Páscoa, ao nosso domingo que vai chegar, ao domingo da ressurreição, ao tempo da libertação, ao tempo da redenção, apegue-se ao Senhor. Ele diz, Deus é misericordioso, Ele não te abandonará, Ele não te destruirá, Ele não vai se esquecer das palavras de aliança que Ele nos deu, que Ele fez como juramento aos nossos antepassados. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Você pode dizer isso comigo? Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Palavra do Senhor para nós. Ele é fiel e cumpre suas promessas. Josué capítulo 1:5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, diz o Senhor. Aleluia! Então, receba essas palavras da fé. E nesse tempo de adversidade, Salmo 105:4, recorram ao Senhor, o seu poder, e busquem sempre a sua presença. E Jeremias 29, 12 e 13, palavra tão linda, um dos textos mais lindos das Escrituras. O povo estava exilado lá na Babilônia, mas na Babilônia Deus estava com eles. Ao longo das histórias bíblicas, nós somos o povo da fé, caminhamos pela palavra, nós aprendemos que há dia de alegria e de tristeza, isso diz as Escrituras, que há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de vacas gordas e vacas magras, há tempo de ganhar, há tempo de perder, e houve tempo de liberdade e tempo também de opressão. E o povo ficou na Babilônia 70 anos, porque Deus mandou? Não, por causa da rebelião e do pecado do próprio povo. Mas mesmo lá, Deus estava com o seu povo. E em tempos de cativeiro, Deus diz, tenham uma vida normal. Nós temos que, humanamente, parar calendários aqui na Terra. Nós tivemos essa semana que conversar com 22 casais que estavam agendados casamentos para esses próximos 2 meses aqui na igreja. Mas
eles já estavam entendendo que tem que parar o nosso cronos, o cronômetro, o relógio dos homens, para ainda mais ativar o nosso kairós com Deus no céu. E aí, vamos dar um stop aqui nas festas de aniversário, nos casamentos. Eu ia fazer festa de aniversário, agora no mês que vem, tive que dar um stop, não é? Então, não vamos dar stop no céu, o que vamos dar stop é na nossa agenda na terra, nas festas, nos aniversários, nos casamentos, nos eventos, nos cursos e treinamentos. Mas o céu não para, o favor do céu não para, Deus não para, Deus está conosco. E Ele então olha para o povo lá no cativeiro babilônico e Ele então continua falando e Ele diz: então vocês clamam a mim e virão orar a mim e eu vou ouvir vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Promessa e palavra do Senhor. Jeremias 29, 12 e 13 foi dito num contexto de cativeiro. Eu recebo essa palavra do céu para mim. Então, eu sempre abraço essa promessa. O Salmo 23, verso 6, é um dos textos prediletos meus. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta promessa aqui, ela vai além da vida na terra, ela vai por toda a eternidade. Então, é uma palavra que ecoa na eternidade. Ei, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós sabemos, eu e você, porque a palavra nos diz que nós vamos habitar na presença do Senhor para sempre. Na vida na terra, porque cremos em Jesus, temos Deus como nosso Pai, mas a vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Um dia todos nós partiremos, mas eu e você também vamos viver na eternidade. E aí, esta promessa do Salmo 23, verso 6, ela não tem prazo de validade. Ela é para cada criança, cada jovem, cada senhor e senhora, cada idoso. Todos nós vamos viver na presença do Senhor para sempre. Sustente a sua fé e a sua fé sustentará você. Nós somos o povo da promessa e da aliança, mais do que nunca a igreja da cidade, presente em qualquer lugar da terra. Declare isso hoje na sua mente, no seu coração e para a sua família. Hoje nós estamos voltando do jejum de redes sociais. Muita coisa que Deus está nos dando nesta palavra. Compartilhe na sua rede social. Somos mensageiros da esperança. Somos o povo da esperança. Então compartilhe sua fé e sua esperança. Que todos que visitem suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, vejam que você está firmado na rocha, que você não está em desespero, que você não está dominado pela ansiedade, que você não está dominado pelo medo, pelo que você crê. E você vai ser sustentado pela sua fé. Em última instância, quem sustenta a mim, você, meu irmão e minha irmã, não é uma empresa, não é uma carteira assinada, não é um salário, não é algo terreno. Na última instância, porque isso só é meio, somos sustentados pelo Senhor. Se apegue nele e na palavra da fé. Deus te adotou. A palavra deste domingo é palavra de adoção, que Jesus Cristo na cruz do Calvário se sentiu só, se sentiu abandonado para que eu e você pudéssemos ser adotados. Então, creia que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão e te seguirão todos os dias da sua vida. Terceiro, faça a sua parte no relacionamento com o seu pai. Para você se sentir filho em meio à solidão, você tem que fazer a sua parte no relacionamento com o seu pai. Sabe por quê? Porque paternidade espiritual tem a ver com filiação espiritual. Salmo 71, 14, 15. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar a tua justiça e dos teus intocáveis atos de salvação. Então continue alimentando a sua esperança em Deus, continue louvando ao Senhor e servindo as pessoas da sua família, e continue agradecendo a Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Vamos dizer isso juntos? Quem agradece, cresce e vai mais longe. Continue com os seus pensamentos no alto. Em nome de Jesus, família, igreja da cidade. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Declare, portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, palavra na mente, mantenha a sua mente saudável, lúcida, com bom senso nas coisas do alto. Deixa eu te dizer uma coisa muito espiritual hoje, talvez a coisa mais espiritual que eu possa te dizer, e é pensamento alto. Sabe o que é? Fique em casa. Tem vozes por aí, até de pessoas, tem gente sem noção de todo lado, até vozes religiosas, dizendo, não tem nenhum perigo. Entenda, você precisa se recolher. Eu e você vamos sair para trabalhar. Eu acabei de sair de casa e vim aqui na colina para, com alegria, com amor, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Temos uma equipe reduzida aqui, que também saiu de casa e veio aqui para fazer o melhor para você. E é isso que você vai fazer durante a semana. Você precisa muito, você sai de casa. Do contrário, você fica para casa. Então, hoje, o que mais espiritual eu posso te dizer, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua vida interior. Se mantenha são, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, espiritualmente. Nós só estamos começando aí nos dias de isolamento em casa, mas temos que aproveitar esse tempo e trabalhar para que também eu esteja saudável e, de certa maneira, esse isolamento possa contribuir para o bem da minha família. Guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Fazer aquilo que Deus nos manda também através das nossas autoridades constituídas. Nossos atos têm consequência uns com os outros e temos que cuidar bem disso. Permaneça, então, num relacionamento como pai. Quem agradece cresce e vai mais longe. As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias só revelam você. Esse é um tempo de também sermos refinados por Deus para um crescimento espiritual. Deus honra a sua busca. Deus vai honrar você. Persevere, busque, agora mais do que nunca, um relacionamento íntimo de intimidade com o Senhor. Você sabia que a santidade ela é só um meio? A santidade, se não buscar intimidade com Deus, não serve para nada. Então esse é um tempo de santidade também. Para gerar o quê? Mais intimidade com Deus. Quarto e penúltimo princípio desta palavra da fé. Permaneça satisfeito durante a sua jornada. Permaneça aí na sua casa e onde você estiver no seu trabalho, bem satisfeito. Colossenses 1:11, leia comigo. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paciência e perseverança caminham juntos e precisamos de uma porção dobrada disso agora. Esperar no Senhor e ver o que Deus vai fazer na terra e não o que a maldade, não o que a doença fará na terra. Espere com paciência no Senhor e seja fortalecido na força do seu poder. É possível esperar com alegria e fé, não é esperar com desânimo e com pessimismo. Vença o pessimismo, vença o medo. Paulo nos ensinou que a fé vence o espírito do medo. Medo não é um sentimento, é uma opressão espiritual. Não aceite ficar ansioso, não aceite ficar com medo, seja fortalecido, receba uma porção dobrada de fé, de coragem, de força no Senhor. Você tem que ser sábio e prudente, tem que ser cheio de fé no Senhor neste tempo, para si e para a sua família. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto com águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Esta é a nossa fé, meu irmão e minha irmã. O tempo da precipitação e da ansiedade acabou. Entra um tempo de maturidade, bom senso, sabedoria. Vamos trocar a ansiedade pela expectativa do que Deus vai fazer. Pega o seu caderno de sonhos, escreva os seus sonhos. O que você vai fazer quando essa tempestade passar, quando essa adversidade passar.
Então, não pare de sonhar, não pare de crer, não pare de profetizar. Anote as lições do tempo de quarentena em casa. Já abra aí um arquivo no seu computador, pega o seu caderno de sonhos, pega o seu livro profético e escreva: quando a tempestade passar, eu vou viver os sonhos de Deus. Então agora é um tempo de hibernação, é um tempo de gerar no mundo espiritual. Em muitos países do norte, países do Caribe, da América do Norte, da Ásia, da Europa, é muito comum o povo ficar em casa por um período. Às vezes, isso tem a ver com países do norte que têm nevascas, às vezes com ciclones, tufões, furacões. Então o governo anuncia, vai ter uma tempestade, se recolhe em casa, vai bater e depois você sai para continuar a vida. Vai ter que refazer coisas, rever perdas materiais e às vezes até também físicas. Mas você sai e refaz. No Brasil, nós nunca passamos por isso. É tão diferente para mim, para você, porque nós somos o povo do abraço, da celebração, de estar o tempo todo nas ruas, nas praças, nos eventos, tudo sempre do lado de fora. Somos um país tropical, gostamos da coisa outdoor, mas agora temos que fazer uma cultura diferente, mas não ficar acuados com medos, mas ficarmos gerando no mundo espiritual, com a mente sã, com o coração sã, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de expectativa, anotando as falas de Deus. Em tudo Deus fala, Ele está falando. Então tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Igreja da cidade, igreja, família, somos uma família para pertencer. O nosso mundo exterior pode estar caindo, mas a nossa vida interior é Jesus. Então vamos atravessar o nosso deserto, vamos tomar todo o cuidado, toda a precaução, mas vamos atravessar em fé, confiante, recebendo palavras do céu e atravessando, rompendo em fé, porque cremos que o Senhor vai estar conosco após a tempestade e vai nos conduzir a novos tempos, com novos aprendizados, até Maranata, a volta do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Receba essa palavra da fé e fique nela. Guarde comigo aí essa palavra tão linda. E se você está me acompanhando com a Bíblia aberta, todos esses textos que temos falado, 2 Coríntios 4, 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. E quinto e último, quero aqui finalizar esta palavra do Senhor para o seu e meu coração e vivermos este dia que o Senhor Deus nos dá, para você se sentir filho em meio à solidão do mundo. Você que é adotado, obedeça como estilo de vida. O que está sendo orientado neste tempo do Pai do Céu, pela Bíblia, pela devocional, pelas mensagens, por esse tempo aqui, pela orientação, você adolescente dos seus pais, você jovem dos seus pais, você mulher, você filho, então todo mundo junto, ovelhas da família, igreja da cidade, vamos seguir a orientação. Lucas 22, 42, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos dizer isso juntos? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja a minha vontade, mas a sua. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida e a sua vida, a minha casa, a sua casa, a igreja da cidade, a nossa família da rede de igreja da cidade, a rede Inspire de igrejas, que temos cobertura espiritual dessas igrejas inteiras, a igreja evangélica brasileira, a igreja Reino de Deus no Brasil e no mundo. Aviva a tua obra, Senhor, e que possamos ser uma igreja mais madura, refinada, mais sábia, sem mimimi, sem coisas pequenas, que caia o homem, a matéria, aquilo que é pequeno, material, e que prevaleça ao Senhor. A obediência é a marca de filhos maduros. Filhos rebeldes estão ficando órfãos e desesperados, mas filhos obedientes têm paternidade no céu e uma família para pertencer. A obediência é a marca dos filhos maduros. Então somos filhos da obediência e não da rebeldia. Vamos dizer juntos? Somos filhos da obediência e não da rebeldia. O que Deus falar para fazer, eu vou fazer. No Getsemane, Jesus sentiu dores terríveis, chegou a suar sangue, mas ele sabia que tinha que passar por aquele momento para que a humanidade fosse
perdoada. Neste momento, eu e você também temos que continuar nesta mesma fé. Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Faça da obediência seu estilo de vida. Não é a sua capacitação que atrai a atenção de Deus, mas é a sua obediência. Em momentos como esse faz muito pouca diferença, muitas coisas materiais, mas faz toda a diferença a nossa maturidade espiritual. Deixa a sua obediência te levar aonde a fé ainda não chegou. Entenda, deixe a sua obediência te levar aonde a sua fé ainda não levou, ainda não chegou. Amém? Receba esta palavra da fé. Glória a Deus.